uma pequena exposição sobre a peça que acabamos de assistir, sob o ponto de vista da perspectiva da administração. Dentre os inúmeros elementos que compõem, os elementos universais das organizações, as pessoas que precisam se retirar, fiquem à vontade, hein, por favor, a gente compreende. Dentre os elementos universais das organizações, há um que se destaca sobremaneira, que é exatamente a pessoa. Não há organização sem pessoas. Pessoas se relacionando com pessoas para a consecução de objetivos. Ora, quem melhor conhece a essência da alma humana do que exatamente a produção cultural, produzida pelo homem ao longo de toda a sua trajetória, no teatro, no cinema, na literatura em geral. O Conselho do Rio de Janeiro tem um programa que nós chamamos de debates culturais. O debates culturais, hoje, nós implementamos 3 peças simultaneamente, sempre cada uma com seu sentido. O Rei Lear, de Shakespeare, O Mercador de Veneza, que vocês acabaram de assistir, e também Casa de Bonecas, de Ibsen. Em junho, vamos começar uma nova peça que é O Inspetor-Geral, de Gogol. Sempre no sentido de trazer a reflexão da administração sobre a perspectiva da produção cultural. Vejam, Shakespeare escreveu essa peça no século XVI, se referindo ao século XV. Portanto, numas circunstâncias da sociedade próxima, da sociedade muito diferente do que temos hoje. Será assim? E o primeiro constatação que logo vemos é que a natureza do homem é permanente e universal. Daí porque a eterna atualidade da produção dos grandes autores da humanidade, como essa obra de Shakespeare. Quem poderia pensar que neste momento ele estivesse, e aquela época, se referindo às circunstâncias que são objeto da nossa discussão ainda hoje, problemas e dilemas, paradoxos e preconceitos que não foram vencidos ainda na sociedade moderna. Passa por essa peça claramente a relação homossexual entre o Mercador de Veneza e Bassanio. A relação clara, a importância do papel da mulher como personagem fundamental na peça, no momento em que a mulher, fundamentalmente aquela época, se hoje ela é discriminada, imagine a época a que Shakespeare se referia. De novo, presente. Existe esse processo, existe essa realidade, assim como existia antes. Só que a gente precisa lembrar que também ele se referia à questão dos estrangeiros, dos imigrantes. A República de Veneza, ele estava se referindo a uma república, se relacionava claramente e fortemente a uma circunstância que já era típica naquele momento histórico, mas que condenava a igreja, mandava à fogueira da Inquisição os homossexuais, aqueles que praticavam o crime que ele chamava o pecado da usura. A questão dos estrangeiros, como eu estava dizendo, é muito marcada e muito marcante do preconceito contra ele. Será que era antes ou hoje, quando nós vemos essas circunstâncias dos estrangeiros chegando na Europa, dos imigrantes, e a gente pensa logo em relação aos outros, muitas vezes esquecendo que também os imigrantes que chegam aqui no Brasil, e lembremos o caso dos haitianos, que chegam ao Brasil, são tratados muitas vezes com a mesma discriminação e com o mesmo preconceito que Shakespeare já denunciava. Ele se antecipa ao processo histórico. Portanto, ele se referia... Volta a próxima. Passou. Ele estava se referindo... Eu posso passar por aqui, Cássio? Posso? Não. Então vamos lá. Ele estava se referindo a um processo da formação original do capitalismo primitivo. República de Veneza, que substitui no processo econômico do Mediterrâneo exatamente o papel que tiveram séculos e séculos antes
a Tunísia, com as guerras púnicas. As guerras púnicas tiram da Tunísia, hoje Tunísia, o papel de vetor econômico da região do Mediterrâneo, que passa a ser exatamente Veneza. E ele está descrevendo os primórdios do capitalismo de hoje, que vai redundar na sociedade de mercado. Ao mesmo tempo, estamos falando de um período de totalitarismo religioso, que, como disse, mandava para a Inquisição todas as formas, da fogueira da Inquisição, todas as formas de pecado. Hoje nós assistimos exatamente assim. O processo de preconceito contra outros religiosos. Quantos cristãos são assassinados por dia hoje, no mundo inteiro, apenas por serem cristãos? E quantos cristãos não mataram tantos outros apenas porque não eram cristãos? Não é verdade? Então, esse processo do totalismo religioso que vai redundar também na globalização, na sociedade de consumo e crédito e na mundialização da economia, com o início das companhias das Índias Ocidentais, da Companhia das Índias Orientais. O mercador de Veneza exerce exatamente esse papel. Próximo, Cássio. É o homem e suas circunstâncias. Em verdade, o homem permanece marcadamente o mesmo. O que mudam são as circunstâncias. E ele é a serviço da ideologia dominante, que marca sua prática, que determina o seu comportamento. A ideologia dominante na construção do momento histórico, que ele está nos dizendo que nós podemos mudar esse momento histórico, mudando os valores, a maneira de pensar e, portanto, a forma de agir. A força do preconceito na determinação do mundo do trabalho e no universo da sociedade. O que nós estamos discutindo é exatamente, são essas circunstâncias hoje do trabalho decente, da exploração do menor no trabalho, etc. Próxima. A pior coisa que o preconceito pode fazer com uma pessoa é exatamente fazê-la ser aquilo que o preconceito diz que ela é. Ah, o judeu é assim. Ah, o negro é assado. Ah, o branco é assim ou assado. Enfim, o preconceito determina a maneira como... E aí, a dignidade humana passa a ser certamente uma questão de permissão social. Na medida em que a sociedade abre espaço a convivência com a divergência e com a diferença, de aceitar a diferença, mais fácil, mais possível, mais provável é efetivamente as condições em que essa dignidade vai se consolidar, se construir e existir. Isso se dá também no mundo da empresa. Próxima. Diz, na hora, o personagem, a gente que é tida como sábio, apenas por não dizer nada. Olha que frase interessante, né? Isso marca estilos gerenciais determinantes no mundo das organizações, né? Aquelas promoções de pseudos líderes que foram promovidos porque são ausentes de corpo presente. Os camaleões organizacionais. Aquele gerente que diz assim, a gente conhece tanta gente assim, né? Eu nunca me arrependi daquilo que não disse. Ou, boca fechada não entra mosca. Ou, deixa que o tempo resolve. Né? O tempo é o senhor da razão. Vamos empurrar com a barriga, né? Ou ser visto e não ser lembrado. É aquele sujeito que numa reunião de 5, ele é nunca o primeiro a chegar, nem é o segundo, porque o primeiro pode começar com o segundo, e muito menos o terceiro, porque o primeiro e o segundo começam a discutir e vai perder a opinião do terceiro e ele não quer se meter. Também não é o quinto, para não demonstrar interesse e descaso na reunião. Ele certamente é o quarto. Ele está presente, estando ausente. Um fala, ele olha para o outro fala, ele está sempre dando um olhar de prestando atenção, mas está noutra, e que na hora quem vai ser promovido vai ser ele. Conhece pessoas assim, não? Que exatamente chegaram aos cargos de direção por nada fazerem e por nunca se exporem. Nunca me arrependi daquilo que não disse. Próxima, Cássio. Também digo personagem, né? Nerissa, que está penteando o cabelo de sua patroa, né? Ela diz, tanto se adoece por comer demais como definhar a míngua. Não é, portanto, nenhuma sorte desprezível a gente se encontrar sempre no meio, nem lá
nem cá. É em cima do muro, ficando, né? É sempre assim. Esse é um outro estilo de gerência muito comum, muito bem identificado por Shakespeare em seu texto. Talvez a maioria dos gerentes sejam exatamente assim, né? É aqueles que estão sempre a favor dos ventos. É preciso dividir as diferenças. Chama um subordinado, conversa. Depois abandona ele. Chama o outro, conversa. Chama o outro, conversa. E eu sou o pino que ligo todas as outras. E eu tenho a informação sozinho. E eu decido. Aquele que tem sempre o leitinho molico na sua mesa, né? Para tomar o lanchinho. E às 5 horas está sendo pronto para sair. Ele diz, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. A sabedoria está no meio. Vamos evitar os extremos, de andar com o andor que o santo é de barro. Próxima. Consegue soluções viáveis. O mundo avança, mas nós estamos falando de busca da excelência. Ele não faz o confronto de ideias. Ele consegue melhorar um pouquinho, muitas vezes dando sangue àquilo que devia morrer. Quantas vezes as organizações aprimoram uma rotina, melhoram um fluxo de trabalho, agora está na moda dizer processo, melhoram um processo de trabalho, quando em verdade esse processo tinha que ser extinto. É preciso, às vezes, ir às raízes. Ir às raízes, ser radical, não quer dizer obtuso. Ser radical é exatamente buscar a origem e as raízes das coisas. Há situações, né, em que nós acabamos dando mais vida a uma atividade que deveria ser erradicada. Ditadura da maioria, consenso do erro, né? Eles falam aqui do consenso do erro. Isso me faz lembrar o Alfred Sloan, que foi certamente um dos mais importantes executivos do século XX. Dizem que foi o Welch. É porque as pessoas só lembram dos contemporâneos. Mas o Peter Drucker, que dizia que todos os livros dele sempre cita o Alfred Sloan, ele diz o seguinte, o Alfred Sloan, o Drucker dizendo do Alfred Sloan, e também no livro do próprio Sloan, Meus Anos na General Motors, que foi presidente da GM. Rapaz, como é que você nunca interrompeu uma reunião? Eu estou aqui há 5 anos fazendo consultoria com você e você nunca interrompeu. Como é que foi isso? E ele disse assim, é porque eu tenho ordens radicais, de só 2 pessoas podem interromper. Eu sei que são 90 minutos, é o máximo que eu posso concentrar numa atividade. Ninguém pode interromper essa reunião, a não ser 2 pessoas. Quem? Falou o presidente dos Estados Unidos. Bom, o presidente dos Estados Unidos me liga muito raramente, mas quando ele liga, a minha secretária tem ordens severas para eu atender. E a outra pessoa, quem é? A outra pessoa é minha mulher. Mas ela, quando também não liga para mim, que ela já muito não me liga, também nunca me interrompe. É verdade. Mas o Alfred Sloan falava na ditadura do consenso do erro. E é importante que a peça perpassa isso. O que ele chamava disso, do consenso do erro? Quando todo mundo pensa igual, nós estamos dando a ditadura do consenso, que é perigoso, da hegemonia do pensamento único. É preciso ter a divergência, a discordância. Quando todo mundo pensa igual, pense mais um pouquinho, deixa a decisão para o dia seguinte, porque pode estar todo mundo errado. Aliás, um grande autor brasileiro, um grande jornalista, né, que foi grande autor de literatura também, chamado Nelson Rodrigues, ele dizia o seguinte: meus amigos, a unanimidade é burra. E é verdade, a unanimidade é burra mesmo. A gente tem que ter cuidado com a tirania das unanimidades. É preciso ter a divergência para buscar o consenso. Não é todo mundo pensar igual. O consenso é a capacidade da minoria ter condições de expor os seus pontos de vista no sentido de se tornar maioria, e a capacidade da maioria de poder explicar para a minoria os seus pontos. Agora, não tem jeito de decisão, claro que vai decidir a maioria, mas não é a ditadura da minoria, nem a ditadura da maioria. Essa é uma perversão, uma deformação do processo democrático. Próximo. Tem uma outra passagem interessante que marquei na peça que diz o seguinte: se fazer fosse tão fácil como falar sobre aquilo que se deve fazer bem, as capelas seriam catedrais e as choupanas seriam grandes palhaços.
palácios. Melhores ainda seriam as sentenças, se fossem postas em prática. Eu acho que Shakespeare baixou um santo nele e ele estava pensando no Brasil no 2015. Isso me faz pensar na inauguração do trem-bala, que ia ser para a Copa do Mundo, não é verdade? E aí, nas sentenças, né, que as fossem postas em prática, que tem muita gente que devia estar em cana que já está fora. Vejam, estamos falando do homem que se referia ao século XV na peça, né? A visão, e por isso que a contribuição para a teoria das organizações e para o mundo em geral, para a cultura em geral, é tão importante. Quando a gente vê uma obra clássica, como a gente pode fazer conexões. Cada um de vocês, se dispuser a analisar esta peça, vai ficar encantado sobre inúmeras reflexões que poderão fazer sobre a teoria das organizações. Próxima. Sou grato à minha sorte. E aí ele já falava de empreendedorismo. Claro, ele estava falando numa época do capitalismo primitivo, né? Do início do processo capitalista. Ele fala assim: sou grato à minha sorte, diz o mercador de Veneza, mas não confio nunca no meu patrimônio a um só lugar e a um só banco. Claro, ele não tinha naquela época, né, o Banco do Brasil, né, e os bancos do BNDES, etc., para sustentar as condições que fizeram o Eike Batista ser o Eike Batista. Não é verdade? Mas ele está lá: eu não confio nunca nisso. Olha aqui, ó. E a multa que o agiota tem direito é um pedaço de carne. E por que o mercador de Veneza, com essa racionalidade, né, a racionalidade de um banqueiro, fez com que ele desse todo o seu patrimônio em risco por conta do empréstimo que ele fez por causa do amor a Antônio? Olha que interessante, né? A decisão amorosa, a decisão afetiva, a paixão dele pelo Bassanio, enrustida ou explícita, não importa, o fez com que, com aquela racionalidade, ele mostrasse também aquele lado emotivo, né, que irracionalmente acabou colocando em risco seu patrimônio e a própria vida. Próxima. O empreendedor hoje, né, as faculdades, os cursos de administração insistem muito, viu, Soraya, no espírito empreendedor. O espírito empreendedor é importante, desenvolver o espírito do empregado, agora tem que chamar de colaborador, não é? O espírito empreendedor do administrador, assumir o risco do seu próprio negócio. Mas o nosso Shakespeare já nos mostra no Mercador de Veneza que o empreendedor não é um jogador de roleta russa, um jogador compulsivo. Ele não corre todos os riscos. Ele sabe que se paga alguns pedágios emocionais, né? A solidão do executivo, quanto mais a gente sobe na escala hierárquica, mais sozinhos ficamos, mais solitários nos tornamos. E o executivo é fundamentalmente um solitário. E somente na solidão, muitas vezes ele tem que decidir só e sozinho as decisões mais cruciais da organização, mas ao mesmo tempo ele tem que se perguntar se ele quer ser mesmo um empreendedor. Isso não é uma situação inesgotável, porque você deve mesmo enveredar por um negócio próximo. Há outras opções de colaborador, de empregado, enfim, de outras funções, numa multinacional, numa pequena empresa, num sindicato, num conselho, em qualquer lugar a gente pode trabalhar, mas lembremos sempre que nem sempre o bom músico é igualmente sempre um bom escritor. Qualquer semelhança com pessoas vivas ou mortas, evidentemente, será mera coincidência. Próxima. Enquanto uma porta se fecha, um portão se fecha, um outro já se abre. Batendo na sua porta, uma nova situação se abre. Isso mostra bem, né, as circunstâncias da realidade brasileira. E o futebol nos ajuda muito, né? Toda situação de liderança é transitória e perecível. A nata do leite que está em cima é a que primeiro azeda. A gente ganha um jogo, já bota o sapatinho alto, perde de 7-1. A Copa do Mundo foi exatamente isso. Sapatinho alto, ó. O time ganha, já entra que já ganhou. E já é o maior, ó. Quem está vencendo, quem está na frente,
é que tem que se mais criticar. O derrotado, o que está perdendo, sempre se critica para mudar os seus processos, as suas formas. Só que a gente não constrói um processo de crítica passo a passo, a todo tempo, a todo momento. O que vence, o vitorioso, o líder, é aquele que mais tem que se criticar, é aquele mais que tem que estabelecer permanentemente um processo de avaliação e de crítica sucessiva. O foco nas oportunidades e não nos problemas que não nos produzem resultados. Resolver problema não produz resultado. O que produz resultados e novas perspectivas é o foco nas oportunidades. Ver o que é visível e que muitas vezes não é visto. A pior das cegueiras, já nos dizia Padre Antônio Vieira, é a cegueira da arrogância. Já sei tudo, já sou dono da verdade. A outra cegueira terrível é a cegueira da distração. Eu não estou nem aí, eu não estou vendo, e aquilo passa na minha vista e eu não vejo. E a outra cegueira, que ele fala tanto no Sermão das Montanhas, é a cegueira, né, do fanatismo. A cegueira daquele que é apaixonado, fanático, ele vê sempre as coisas pela perspectiva da sua realidade, do seu conjunto de ideias, dos seus valores. Próxima. Diz o mercador de Veneza no momento: se queres emprestar o teu dinheiro, né, não faças isso como se fosse para amigo. É melhor emprestar como se fosse ao inimigo, pois no caso dele vir a faltar com o pagamento, é com a cara mais alegre que tu vais extorquir do pobre coitado tudo que ele deve. E eu fico pensando nos bancos brasileiros, que realmente têm programas interessantíssimos de responsabilidade social e cobram os juros mais extorsivos da face da terra. E tem responsabilidade social, respeito ao cliente, né? Ética empresarial, empresa cidadã. Eu fui procurar na Bíblia o tal de respeito ao cliente. Não encontrei. Fui na Torá, também não encontrei. Aí procurei no Corão, também não estava. Encontrei nos 3. O respeito ao próximo. O respeito ao próximo eu encontrei. Mas alguém inteligente aí, com toda a razão, vai logo dizer: mas Wagner, quem respeita o próximo, respeita o cliente, porque o cliente é um próximo. Aí eu falei: não, porque o cliente, é um próximo que pode pagar. A ética é, por definição, desinteressada e universal. Se a ética ela é relativizada pelo meu interesse e ela é particularizada pela minha empresa e pelo meu interesse empresarial, ela não é ética. Ela se deforma em si mesma. Isto é bom que a empresa tenha um programa de ética empresarial, de empresa cidadã, é bom que ela tenha no seu código de valores e de práticas o respeito ao cliente, mas daí querer erigir essas questões como se fossem a empresa, a aristocracia da virtude, é um equívoco fundamental. Imagina se alguém me trata bem, apenas porque, aspas, pensa que eu sou muito rico e que quando eu morrer eu vou deixar uma herança para ela. Não tem nenhum valor o tratamento que ela me dá, porque o tratamento que ela me dá não é porque ela tem amor a mim, ela tem interesse exatamente no patrimônio que eu vou deixar para ela. A ética interessada, comprometida com o interesse, deixa de ser ética. E se ela é particularizada, cada empresa tem a sua própria ética, nos seus códigos de valores. Então, é uma ética privatizada. Portanto, é preciso que nós, profissionais de administração, estejamos atentos a esses conceitos, a essa lógica, a essa perspectiva de que é preciso que demos cada vez mais importância à ética empresarial, à empresa cidadã, ao respeito ao cliente, mas não vamos nos iludir pensando que estamos com isso praticando a aristocracia da virtude. Próxima. Esse agiota, diz o mercador de Veneza, por Arabassânio, ainda acaba se convertendo, já se mostra até baldoso. Aí responde o Bassânio: não confie nessas frases doces ditas por um biltre, né? Se o capitalismo tivesse espírito público,
Seria o melhor regime do mundo. Agora, eu não conheço nenhum outro regime que possa substituir a sociedade do mercado. Porque os regimes que tentaram substituir a sociedade de mercado na história da humanidade, pela direita ou pela esquerda, só geraram ditaduras, né? Mortes, violências, totalitarismo. Precisamos preservar o processo do capitalismo e, cada vez mais, transformar o capitalismo em direção a uma sociedade mais justa e fraterna. Próxima. Se os ofícios e os altos cargos... Eu acho que o Shakespeare estava pensando aqui na Dilma. Se os ofícios e os altos cargos não fossem distribuídos de maneira corrupta e as honrarias só fossem conquistadas pelo mérito, quanta gente que hoje é comandada não passaria a comandar? Sistema meritocrático. O sistema do mérito é um pilar fundamental da Revolução Francesa. O princípio da igualdade, da fraternidade e da liberdade. Mas tem como base, né, o mérito, a diferença. O próprio Marx já afirmava isso, né? Cada um de acordo com as suas necessidades e capacidades. Hoje, quando eu vejo o movimento brasileiro, sindical, trabalhadores, o movimento sociais brasileiro em geral, combatendo o sistema do mérito, como se fosse um postulado de privilégio, eu fico escandalizado. A esquerda é igual que o mar está invadindo o sertão e o sertão está virando o mar, porque agora a esquerda está com o postulado daquilo que ela acusa da direita. A favor do atraso, do racionalismo, do totalitarismo, não da democracia. E é preciso que se diga isso. Ou o movimento social vê que se manca, porque o sistema do mérito é um princípio básico da democracia. E quando você combate o sistema do mérito, você está combatendo a democracia, está propondo o totalitarismo. Próximo. Na aparência externas, ao fazer o teste dos cofres. Estou terminando, hein, gente? Muitas vezes não tem nenhum valor. Nos tribunais de justiça, quantas causas de corrupção e estrago morais não são apresentadas de forma elegante, feita por uma voz bonita, que disfarça as evidências do mal. Minha escolha recai sobre o modesto chumbo, que oferece mais ameaça do que prêmios, mas consegue me transmitir tanta simplicidade. A questão da aparência e da essência das coisas. Num país... Aqui para os companheiros latino-americanos, irmãos, né? Num país como o Brasil, que se caracteriza tão fortemente, ainda sabe com quem você está falando? Isso é terrível na nossa sociedade e que precisa ser erradicada. Esse país nasceu, o Brasil, nasceu, e me dirijo particularmente aos irmãos estrangeiros aqui, do Uruguai, da Argentina, da Colômbia, etc., nasceu com uma carta do Pero Vaz de Caminha, que era o escrivão da frota que chegou aqui ao Brasil, em Cabral, em 1500. E ele mandou uma carta para o Dom Manuel Venturoso, o rei. Sabe o que ele pedia lá? Ele pediu um emprego para o genro dele, um empreguinho modesto, ser tabelião, né, um cartório em Calicut. A corruptela da palavra epístola virou pistolão. Quer dizer, nascemos sob a égide do pistolão e do privilégio. Nascemos sob a égide não do sistema do mérito. E continuamos, né? Aqui, ó, com uma voz bonita, né? Sabe com quem está falando? O livro sempre me lembra o Roberto da Mata, um colega nosso aqui, sociólogo, brilhante aqui de Niterói, que fala do carnavais de malandros e heróis, que retrata tanto a nossa cultura brasileira, né? Que expressa essa dimensão, que precisa ser alterada, reformada, valorizando o que é forte, o que é bom, mas rejeitando os maus valores e as péssimas práticas que ainda praticamos. Próximo. E aí, quando a gente pensa que o Shakespeare está contra o judeu, a gente vai ver no momento de uma sociedade cristã, onde os judeus eram perseguidos, não é à toa que no Brasil tem tanto Siqueira, Figueira, Silveira e todos os nomes, né, oriundos assim, que são claramente cristãos novos, né? Ele nos fala em defesa importante da igualdade entre os homens. Ele nos diz, o Shylock, o judeu, ele, o mercador de Veneza, sempre me humilhou, riu dos meus prejuízos, zombou dos meus lucros, escarneceu do meu povo, desanimou os meus amigos, encorajou os meus inimigos,
E tudo isso por quê, hein? Só por ser eu judeu? Eu poderia dizer, por ser eu negro, por ser eu homossexual, por ser eu mulher, por ser eu o quê? Qual é a diferença disso? Os judeus não têm olhos, os negros, os imigrantes, os idosos, os velhos. Os judeus não têm mãos, não têm órgãos dos sentidos, inclinações, os árabes, somos todos iguais. Não estão sujeitos às mesmas doenças, não se curam com os mesmos remédios, não se aquecem com o mesmo sol de verão e têm frio no mesmo inverno. Se em tudo somos iguais a vocês, temos direitos iguais em tudo também. É preciso que aprendamos a viver e aceitar a diferença para conviver com a diversidade. Difícil, mas essa é a construção de um ser humano que permanece na sua natureza o mesmo, mas que os conceitos, os contextos precisam ser alterados por nós mesmos para que essas realidades se apliquem. Próxima. Muito obrigado. Próxima. Muito obrigado pela atenção, pela resistência de vocês. Amanhã continuamos, né? E garanto que vou cansá-los mesmo, que vou aparecer menos, vou pular para o MAN. Muito obrigado, foi um prazer enorme estar com vocês aqui e muito obrigado a todos pela presença. Até logo, até lá.